população empobrecida, se não vivendo em condições de miséria, e vamos olhar a cor dessas pessoas, o pertencimento racial dessas pessoas. Vamos visitar os presídios, vamos visitar os grandes centros urbanos, onde a violência se faz muito presente, e vamos estar atentos ao pertencimento racial das pessoas que ocupam esse lugar. Isso é uma questão de responsabilidade social, né, que me situa enquanto indivíduo e que deve reposicionar as instituições, para que as instituições comecem a ver. Vamos adentrar em espaços de tomada de decisão, em espaços de prestígio, em espaços de reconhecimento e observar qual é o pertencimento racial dessas pessoas que ali estão. Quantos representantes que a UFG, por exemplo, ela tem sido antirracista, não somente no 20 de novembro, no mês de novembro, mas essa pauta ela tem atravessado a sua proposta de realizar e oferecer ensino de excelência, e a universidade tem um compromisso com a excelência, mas que promova também a inclusão. A justiça social, ela se dá no âmbito individual, mas ela deve se dar também no âmbito institucional, político, coletivo, né? Racismo é uma questão individual, sim, mas ela é também e, sobretudo, uma questão institucional. Estabelecer esses pressupostos, tem alguns conceitos que são muito importantes, que a gente traga alguma precisão para esses conceitos nesse momento, para a gente avançar um pouco no debate. O primeiro conceito que eu gostaria de destacar é o conceito de raça. Perfeito. É o conceito de raça. É muito comum a gente ouvir o argumento de que raça não existe. Somos uma única raça, a raça humana, portanto, raça não existe, logo o racismo também não existiria. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que raça, sobretudo quando é relacionada nesse contexto que a gente quer destacar aqui nessa manhã, é um construto sociocultural e histórico. Ele abrange essas diferenças fenotípicas e perceptíveis e atribui sentido e significado para essas diferenças. Então, quando a gente fala de raça e de racismo, a gente está falando menos de biologia e está falando muito mais de posições que corpos ocupam a partir da impressão de sentidos e significados e que são marcadamente socioculturais, políticas e históricas. É disso que a gente está falando. Raça, nesse sentido, quando as diferenças perceptíveis, inclusive biologicamente, experimentam atribuições de sentidos e significados. Obviamente que a raça está pautada na biologia, já que as diferenças são fenotípicas e perceptíveis, mas essa biologia ela vai codificar a percepção que se tem do outro e classificar esse sujeito. Então, quando a gente fala de raça, a gente está falando de um sistema de classificação de sujeitos pertencentes a raças diferentes. Sujeitos que trazem no seu próprio corpo as marcas da diferença racial. Quando a gente fala de raça, a gente está falando de política, cultura, sociedade e menos de biologia. Isso porque o racismo, quando ele opera no âmbito das relações sociais e não somente no âmbito da biologia. Tá certo? Raça, ela surge, então, como esse sistema de classificação que vai promover essa hierarquização entre indivíduos. Ela surge desde uma perspectiva histórica no século XVI, com o processo de colonização, de dominação colonial que aconteceu nessa parte do continente. Então, com o tráfico de africanos que foram escravizados nessa parte do continente, a gente tem a implementação desse sistema de hierarquização que traz validez para o conceito, validez histórica para o conceito de raça. E nos séculos XVIII e XIX, raça emerge como conceito filosófico e como conceito científico válido. Sim, raça é uma invenção, é uma criação científica surgida nesse espaço aqui. Isso é que é raça. Né? E é uma proposta tão bem sucedida que é difundida para a sociedade e começa a organizar as formas de relação e interação social. Isso é que é raça. É fundamental estabelecer aqui essa concepção de raça, porque precisão conceitual qualifica a nossa discussão. Então, quando a gente fala de raça, a gente está falando disso aqui. É um construto sociocultural que tem base histórica, filosófica e científica. Isso precisa estar presente no nosso imaginário. E mais do que isso, raça apresenta para a sociedade brasileira um modelo de interações sociais. Raça está presente na nossa mentalidade quando a gente vai inaugurar as relações.
Pode passar, querida? E raça, enquanto categoria científica, enquanto categoria societária, enquanto categoria histórica, política, filosófica, ela começa a adentrar em todas as estruturas da sociedade. A nossa reitora, na sua fala, ela toca na questão da legislação. Sim, esse país de base racista já teve esse tipo de legislação aqui. Uma legislação orientada pela concepção de raça. A gente teve, no século XIX, uma lei imperial, né, que entendia negros e negras como peças, como bens, como propriedade de alguém, como objeto. A gente tem leis orgânicas, né, leis estaduais, por exemplo, do Rio de Janeiro, 1837 e 1839, que proíbem negros africanos, livres ou libertos, porque aqui a gente está falando de um período que é anterior à libertação da escravidão, proibindo negros africanos ou libertos de frequentarem escolas na condição de estudantes, de alunos. Sim, as escolas aqui nesse país já foram segregacionistas. O fato de sermos uma sociedade miscigenada não favoreceu a população negra, todo pelo contrário. A excluiu das escolas, da condição de alunos. A gente pode começar a pensar o que vai acontecer em 1888, então, quando a sociedade libera essas pessoas escravizadas, analfabetas, sem profissionalizadas, nada profissionalizadas, livres, sem terras, sem bens. Olha o tamanho do problema. Isso tudo porque a gente tem um corpo de leis absolutamente racista, excludente. A gente tem, em 1850, a Lei de Terras. A Lei de Terras é mais conhecida, né, por todos nós. É aquela lei que proíbe que pessoas negras sejam proprietários de terras. Sim, existe uma lei que proibia pessoas como nós sermos possuidores de terras. A gente tem a Lei do Ventre Livre, que obriga pessoas até 21 anos de idade a servirem aos seus senhores. Isso tudo é lei para ser implementada. E, finalmente, a gente tem a Lei Áurea, né, de 1888, travestida de positividade, não reconhecendo que ela libera menos de 15% da população escravizada, porque o restante já tinha conquistado a liberdade por meios próprios, por exemplo, com a formação de quilombos. Um exemplo de quilombo, o quilombo de Palmares, em Alagoas, liderado por Zumbi de Palmares, reverenciado nesse 20 de novembro. A Lei Áurea de 1888 é um engodo para favorecer parte da população que não é a população escravizada, que não é a população negra. Embora ela seja travestida de benevolência e de doação, ela permite que se execute uma violência que traz legitimidade para uma realidade que já existia. Pode passar? Então, essa compreensão de que raça interfere, inclusive, na nossa legislação, nos ajuda a melhor compreender o que seja racismo. Assim como o conceito de raça, o conceito de racismo é muito importante. E o que é o conceito de racismo? O que é o racismo, né? Racismo é um conjunto de teorias, lembra que eu falei que ela tem validade e tem uma apresentação que é filosófico-científica? Sim, ela aparece no corpo dos espaços de produção do conhecimento enquanto saber, enquanto teoria. O racismo, nesse sentido, é um conjunto de teorias, mas é também um conjunto de crenças e práticas, isso porque essas teorias são difundidas e começam a orientar as ações dos indivíduos, que estabelece e mantém de maneira absolutamente eficaz a hierarquia entre as raças. Então, se o conjunto de teorias classifica, as práticas hierarquizam, garantem esse sistema hierarquizante, né? Considerando aí, obviamente, os elementos biológicos, mas de base sociocultural, histórica, política, obviamente. Porque é aí que ele se expressa. É uma doutrina ou um sistema de opressão fundada sobre o direito de uma raça. Essa raça é considerada superior, em alguns casos mais radicais considerada pura, de dominar outras raças, né? Consideradas impuras, inferiores. Racismo, nesse sentido, é um preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça específica, é uma hostilidade que se comete contra determinados indivíduos por conta do seu pertencimento racial. Racismo é isso. E como a Conceição
Evaristo muito bem lembra, Renata, racismo é um sistema de opressão que tem levado ao extermínio, que faz com que a gente registre cotidianamente certidões de óbito. Racismo é uma violência. É absolutamente fundamental, e todo o meu esforço aqui é para dizer para você que sim, racismo é uma violência. Racismo não é mimimi. Racismo é um instrumento dispositivo absolutamente bem-sucedido e eficaz e absolutamente violento que se mantém ainda nos dias de hoje. É necessário olhar para isso, para essa realidade, de maneira corajosa, porque senão a gente não se nutre de coragem mesmo para enfrentar essa realidade. É por isso que eu acho importante trazer o conceito. E ele respeitando e valorizando toda a grandeza daquilo que eu sou. Eu não estou aqui para falar de mimimi. Estava falando para a Renata na entrada, eu participei de um evento semana passada e fui entrevistada. A primeira pergunta que a jornalista me fez, para falar para uma escola superior, é uma solicitação para que eu conte uma experiência de racismo. Com tanto que eu tenho para falar. Eu quase perguntei se tinha uma equipe de psicólogos do lado para me atender depois. Porque como mulher negra, eu experimento situações diárias de racismo. Diárias. Porque esse apelo sensacionalista para que eu me debulhe em lágrimas, em rede nacional, o racismo é uma realidade. E ele violenta das mais variadas formas. Ele leva ao extermínio, ele leva ao aprisionamento, ele leva à loucura, à perda de sentido, de razão, ele leva à desumanização, e ele é cotidiano, às vezes muito subjetivo. Ele nos violenta, inclusive, na nossa estética e na nossa aparência, desde os primeiros momentos. As meninas negras, elas mal conseguem esperar a primeira menstruação para alisar os seus cabelos, para se aproximarem de um padrão estético inalcançável para elas. Isso é violência. Os meninos mutilam seus cabelos e apelam para a careca para eliminar do seu próprio corpo signos que vão informar para o outro o seu pertencimento racial. Isso é violência. Um jogador de futebol, no seu momento mais bem sucedido em um campo, quando se joga uma banana no campo, para esse jogador de futebol absolutamente excelente no que ele se dispôs a fazer, lembrando para ele que ele experimenta em uma sociedade como essa um processo de desumanização do humano, o aproximando do macaco, interfere no seu talento, na sua disposição para a humanidade, na sua autoestima. Isso é violência. O racismo precisa ser entendido dessa forma, porque senão ele não vai ser combatido, senão vira mimimi. E não é uma questão de mimimi. Não é uma questão de preferência. Há pouca margem para escolha. Somente sujeitos livres fazem escolhas. A população negra no Brasil hoje ainda não é livre, porque ela não está autorizada a fazer escolhas genuínas entre isso ou aquilo. Há uma condenação das meninas negras ao trabalho doméstico, por exemplo. Isso é falta de liberdade. Tá certo? Mas o que eu queria aqui era marcar o conceito de racismo para que a gente entenda, pode passar, como uma violência. Então, raça é essa violência que atravessa a nossa legislação, que fundamenta o conceito de racismo, mas contra o qual também há uma reação. E a reação, ela deve vir dos mesmos tempos. Então, eu selecionei aqui para mostrar para vocês algumas leis antirracistas. Sim, manter a esperança agora é possível e é necessário para que a gente comece a pensar. Então, a gente tem sim uma legislação racista, mas a gente tem também uma legislação antirracista. Por exemplo, a Lei Caó, que reconhece a existência do racismo. Lembra do nosso primeiro pressuposto? Isso é muito difundido na sociedade brasileira. É necessário uma lei, uma legislação de 1989 para dizer sim, há racismo. E racismo tem que ser considerado crime. Esse é um exemplo de legislação antirracista, a Lei Caó. A gente tem a Lei 10.639, a professora Kelly, que está aqui com a gente, conhece bem essa lei. É a lei que institui a obrigatoriedade do ensino de história da África e de cultura afro-brasileira nas escolas, no ensino básico, interfere no ensino superior, porque a gente precisa formar professores para darem aula no ensino básico. E esses professores que precisam ser formados não precisam ser negros. O que acontece no 20 de novembro nas escolas é uma sobrecarga de professores negros para que trabalhem, para trazer visibilidade,
para a importância da efetivação da 10.639. Cadê a responsabilização da escola enquanto instituição e das pessoas brancas que ali atuam para promover uma educação antirracista? Então a gente está falando aqui de responsabilização. Responsabilização. Eu sou uma mulher negra, uma intelectual negra, Renata também, Pedro também. No mês de novembro a gente fica enlouquecido. A agenda vai lá pro teto. Por que sou eu a única pessoa a falar sobre isso? Ouvidos abertos para o discurso da reitora. Até porque muitos ouvidos só são abertos pelo discurso da reitora. Quando o enunciado sai de uma boca como a minha, a dificuldade que eu encontro para manter a interlocução é elevada à enésima potência. Porque é uma tendência em associar um corpo como esse, um corpo negro, um corpo de mulher, à intelectualidade. Então se desacredita muito mais facilmente do que quando o sujeito enunciante pertence a esse segmento que foi histórica e politicamente instituído como superior. Daí a necessidade de responsabilização de todas nós. E aí, nesse sentido, eu fico absolutamente feliz que nesse auditório aqui tenham pessoas negras buscando o aprimoramento da tomada de consciência de si para disparar ações radicalmente antirracistas. Mas eu fico absolutamente feliz de ver pessoas brancas aqui. Sem essa aliança, a gente avança muito pouco. São as pessoas brancas que ainda ocupam majoritariamente espaços de poder. São elas que devem se responsabilizar, se apropriar desse discurso e levar para ambientes homogêneos demais essa discussão. Chega de ambientes homogêneos demais. Olha para a sociedade brasileira. Nós somos a expressão da diversidade, da pluralidade. Por que em alguns espaços há um recorte tão marcado? O que está acontecendo com essa sociedade? Como é que a gente chegou até aqui e não viu que a gente chegou até aqui? A proposta dessa mesa aqui é trazer um pouco de conscientização, apelando aí para o termo, mês da consciência negra. Conscientização dessa problemática. Afirmando que racismo é violência sim e que posturas antirracistas já estão em curso. E não tem mais volta. O exemplo aqui é da legislação, mas a gente poderia apelar para várias outras, né? A gente tem a lei de cotas. A gente tem a lei de cotas de 2012. Anterior, a lei de cotas é aquela que estabelece vagas, né, nas universidades e institutos federais, né, para pessoas oriundas da escola pública, pessoas empobrecidas, baixa renda, né, mas também para pessoas negras, né. E é interessante que o enfrentamento, a recusa dos detratores da lei de cotas é sobre as cotas raciais, revelando uma ignorância tremenda, porque as cotas raciais são uma subcota não representativa da diversidade racial do país, dentro dessa proposta de cotas maior, que é de 50% para a escola pública. A gente tem pessoas brancas na escola pública, que entram como cotistas, sim, porque vêm da escola pública integralmente no seu ensino médio. Olha só como há uma indisposição para se discutir leis antirracistas. As políticas de cotas foram primeiramente implementadas nesse país. Eu era estudante da UNB, a Universidade de Brasília aqui, fiz parte do CEP honrosamente, que cria, né, que estabelece cotas em 2003 e começa a implementar em 2004. E lá na Universidade de Brasília, a gente aprovou a lei de cotas em 2003. No dia seguinte, a Casa do Estudante, estou falando da Casa do Estudante agora, Maísa. Bom dia, querida. A Casa do Estudante da UNB, onde viviam estudantes africanos, amanheceu incendiada. Incêndio. Botaram fogo. Olha só a resistência a uma política de cotas. Por quê? Por quê? Porque não se quer distribuir esse bem. A universidade é um bem. O ensino superior é um bem. Não se quer distribuir esse bem acreditando no mérito. Eu estou aqui porque eu sou foda e passei. Acreditando na universalidade desse bem, acreditando que se vive um direito, quando de fato se vive um privilégio. Não é uma questão de direito, é uma questão de privilégio, inclusive racial. Privilégio financeiro, monetário, privilégio racial, privilégio de gênero. Sou professora há mais de 25 anos, comecei dando aula nos cursos de Direito, que é um curso mais elitizado.
Tive turmas e turmas e turmas exclusivamente brancas e majoritariamente masculinas. Isso não é direito. Isso não é justiça social. Isso é privilégio. Em uma sociedade de base racista e discriminatória, está na hora de distribuir esse bem. O bem é escasso, mas a gente precisa garantir a distribuição dele. Para isso, a gente precisa romper com a barreira do privilégio. Para garantir direitos. Daí a importância do estabelecimento de uma lei. Para forçar a entrada. Porque se você não força a entrada, a alteração é muito lenta. Em 2003 eu já era mãe, eu olhava para minha filha, foi feito um estudo que demonstrava que seriam necessários 100 anos para uma pessoa negra entrar por esse sistema universal sem nenhum instrumento de inclusão em uma universidade como a Universidade de Brasília. 100 anos. Imagina o meu desespero olhando para minha filha. É fundamental. É uma questão de reparação, justiça e igualdade racial. Uma lei como essa, a lei de cotas. A questão que fica, depois da gente demonstrar essa legislação antirracista que promove um enfrentamento à legislação racista é por que a gente chega, em pleno século XXI, por que a gente chega no ano de 2022 com um cenário ainda desigual? Por que a gente ainda não conseguiu a reparação de fato? Por que a gente ainda não conseguiu uma redistribuição justa e igualitária de direitos? Por que a luta tem que continuar? Essa é a questão que fica. Pode passar, gente. Sabe por quê? Porque o racismo que se experimenta no Brasil é um racismo estrutural. Ele alcançou a estrutura da nossa sociedade. Aquele conjunto de ideias, aquelas práticas que vieram com a colonização, aquele conjunto de ideias que foi efetivada filosófica, histórica e politicamente, alcançou a estrutura da sociedade. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Silvio Almeida, ele fala assim, olha, o racismo no Brasil é sempre estrutural, porque ele integra a organização política e econômica da sociedade como um todo. Ele é estrutural. Uma questão que fica, e muitos argumentos são utilizados nesse sentido, é de que o racismo é uma doença, uma patologia. Eu me pergunto se é somente isso. Ou se o racismo é esse sistema político, histórico, sociocultural, que atribui sentido e significado para as nossas interações sociais. Ele é estrutural. Encarado como uma doença faz com que a gente culpabilize o indivíduo pela prática racista. Mas ele é tão estrutural que não é somente o indivíduo que precisa ser punido. A instituição reproduz. Os espaços reproduzem independentemente do indivíduo. Eu sou uma mulher negra, me considero uma pessoa antirracista, travo uma luta de uma vida contra o racismo e já passei por muitas instituições que reproduzem de maneira muito eficaz o racismo. Então, mais que uma patologia, ele é estrutural. Ele transcende o âmbito do individual, como eu já falei anteriormente, alcançando a dimensão coletiva, institucional, societária. O corpo legislativo de uma sociedade ele pode ser regido por essas orientações. E ele revela uma disputa por poder. Sim, o racismo é uma questão de disputa por poder, de entrada e permanência nos espaços, de elevação de status, seja ele econômico, ideológico, filosófico, né? Racismo é um sistema de disputa por poder que oprime segmentos da sociedade brasileira. A população negra é oprimida, é excluída, é violentada, é invisibilizada. Sim, racismo é um sistema de opressão. Mas é necessário dar um passo à frente e chamar a atenção para o fato de que, além de ser um sistema de opressão, o racismo é também mantenedor de condições de privilégio. O que eu estou querendo dizer aqui é que o racismo, há beneficiários do racismo. É isso que eu estou dizendo aqui. A gente tem dor, sofrimento, morte, exclusão, mas a gente tem também beneficiários. Vale a pena começarmos a nos perguntarmos, eu sou beneficiada? Quando eu me posiciono contrário a uma lei antirracista, é por quê? Aí começar a pensar sobre isso. Uma das respostas possíveis é, eu sou beneficiada por esse sistema, eu estou aqui dentro, deixa eu ficar quietinha, porque eu garanto o meu e o resto fica com prejuízo. Olha só, a necessidade da tomada de consciência para a responsabilização. É isso que eu gostaria de falar para vocês aqui. Então, nesse sentido, o racismo não é somente uma questão individual, ele é institucional, ele diz sobre intolerâncias, xenofobias, discriminações, ele opera de maneira muito difusa na sociedade, tanto é que é difícil visualizar às vezes, porque ele está tão projetado
introjetado, ele está tão infiltrado, como diz o Silvio Almeida, que ele passa muitas vezes sem que a gente promova reflexões sobre o que está acontecendo. Ele está infiltrado, né? E ele é institucional, resguardando privilégios e deixando os sujeitos descobertos dos seus direitos, né? Para vocês terem uma ideia de quão subjetivo é o racismo, a gente tem duas fotos aqui, de duas pessoas idênticas, vestidas da mesma forma. Idênticas é muito forte. Vestidas da mesma forma, em um ambiente desfocado, um homem é branco, um homem é negro. A pergunta que se fez, essa pesquisa que foi feita no Rio Grande do Sul, foi simples. Qual é a profissão desses homens? O primeiro foi chamado de executivo. O segundo foi chamado de motorista. Eles estão vestidos da mesma forma. Por que eu pressuponho que cada um execute essas funções? Olha só o nível de introjeção. Olha só a violência que o racismo faz com pessoas negras e também com você, que é pessoa branca, que revela isso. Olha o nível de introjeção. Olha a condenação que a gente faz a um indivíduo a ocupar um lugar. Está na hora de entender que isso aqui precisa ser desmantelado. Essa mentalidade, ela precisa ser desconstruída. Tá certo? Pode avançar? Estou avançando, viu, Renata? Eu sou estudiosa dos direitos humanos, orgulhosamente. Eu sou uma das fundadoras do programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos humanos dessa universidade. Eu gosto muito dessa ideia. E essas discussões que me aproximam dos direitos humanos, elas sempre estão muito presentes, né? E essa lâmina eu coloquei aqui para que a gente pense o racismo como uma violência, um sistema de opressão, de dominação, de controle, e também um sistema de manutenção de nichos de privilégio, mas também como um potencial para estabelecer um sujeito universal. O racismo está tão projetado na sociedade brasileira que as relações que a gente estabelece e o que a gente introjeta enquanto parâmetro de humanidade, ele é também racializado. O racismo ele promove uma hierarquia, uma desigualdade e ele desumaniza pessoas. Essas imagens que eu trago aqui ajudam a gente a mostrar como pessoas negras são alvo. Como a morte, o extermínio dessas pessoas negras não comove. Não comove. Como a gente se sensibiliza pouco com a miséria, com o extermínio. Como a gente esquece tão rápido violências que saqueiam vidas, que retiram desse planeta potências de vida. Simplesmente porque o corpo matado é um corpo negro. Como a gente já esqueceu dessas crianças que estão aqui, por exemplo? Quem são elas? Quem são elas? Pode avançar, Jéssica. Ao estabelecer um sujeito universal, o racismo também desumaniza. E o que é desumanizar? Igor Riviere deve estar aqui. O que é promover a desumanização do humano? É retirar o sentido de respeito e de amor próprio por um sujeito. É não reconhecer a porção de humanidade daquele sujeito. Isso está muito além da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Quando a gente fala de desumanização do humano, a gente está falando de um esvaziamento de valores. A gente está falando de um cruel processo de desidentificação. A gente está falando de uma ruptura entre indivíduo e cultura. É disso que a gente está falando. Esse processo de desidentificação é o que faz com que em muitos ambientes que a gente chega, a gente encontre pessoas negras negando o seu pertencimento racial. Porque promove dor. Quem é que assiste dor? Lembra no início da minha fala que eu falei que a sociedade brasileira tem um verniz que escamoteia o racismo? É possível para uma pessoa como eu, dependendo do ambiente, chegar e falar: eu sou morena. É possível. E eles vão me engolir. Aliás, muito mais facilmente se eu falar que sou morena. Porque quando eu falo que eu sou negra, é uma outra pessoa que está entrando ali. A crueldade do racismo na promoção dessa desumanização promove também uma desidentificação do indivíduo. Uma busca por aproximação de um sujeito universal cruelmente padronizado por um dispositivo de racialidade. Isso precisa ser estampado para que a gente traga para a dimensão da consciência, comece o nosso debate e nos levantemos daqui dispostos a agir, dispostos a atuar. Pode passar, Jéssica? Alguns conceitos que são importantes para a gente entender a eficácia do racismo. Um deles é a interseccionalidade, né, trabalhada
por Angela Davis, por exemplo, trabalhada por Lélia Rosales, aqui é brasileira, né, antropóloga brasileira, trabalhada por Kimberly Crenshaw. E aí o que ela diz? Olha, elas dizem, o racismo ele não opera de maneira isolada, mas de maneira combinada. Uma coisa é o racismo operando, outra coisa é o racismo operando combinado com o machismo. Uma coisa é o racismo operando combinado com o machismo. Mas se além do racismo e do machismo, há outras fobias sociais, né, como a homofobia, por exemplo, estiver presente, o nível de discriminação que esse sujeito vai experimentar é elevado, ele é maior. Se além de negro for uma mulher lésbica com deficiência, é ainda maior. É fundamental que a gente entenda que a interseccionalidade é uma possibilidade em uma sociedade tão plural e diversa quanto a sociedade brasileira. E a gente tem esse conjunto de autoras, deixa eu correr, que ajuda a gente a pensar a interseccionalidade. Pode passar? Eu trouxe aqui alguns números para a gente entender, né, a prevalência dessa interseccionalidade. Essa barra laranja diz sobre os homicídios de mulheres negras no Brasil, em uma linha, né, em um período, né, de 10 anos. E a linha cinza diz sobre os homicídios de mulheres brancas no Brasil. Feminicídio. Né? Esses dados estão disponíveis no mapa da violência. E é muito interessante observar que enquanto a taxa de homicídios de mulheres negras cresce, a taxa de homicídios de mulheres brancas, que sempre foi menor, é dada por... A gente pode essas discussões. Perigosa, a gente tem muito pouco para discutir. A gente precisa pensar essas violências nas suas especificidades. Há que se considerar o racismo em ação. Pode passar, Jéssica, estou quase terminando. Sintetizando, então, o racismo estrutural é um legado colonial, sim, ele é herdeiro desse período de colonização e de escravização. Ele promove o que a gente chama de desumanização do humano. O preconceito, e quem diz isso é o Frantz Fanon, um autor que eu sugiro assim, que a gente recorra a ele. A professora Milmanino Gomes diz que o preconceito e a discriminação raciais são princípios estruturais da vida coletiva, reafirmando aquilo que a gente falou anteriormente. O professor Walter Silvério realça, né, que o racismo estrutural são violências e privilégios que se reproduzem estrutural, institucional e individualmente. Ele é multifacetado, ele é polivalente na concepção do Walter Silvério. E o Silvio Almeida nos ajuda a melhor entender o racismo estrutural, dizendo que sim, é um sistema de opressão, mas pode ser também um projeto. A gente acabou de deixar o governo negacionista, que executava esse projeto. Um projeto infiltrado na sociedade brasileira para manutenção de privilégios e destituição de direitos. É um projeto, não sejamos ingênuos. E eu vejo dizendo que o racismo se realiza por meio de instituições nas quais esse racismo sobrevive, se reedita, assegurando a perpetuação das relações que são estruturalmente desiguais, injustas e discriminatórias. Para fechar e avançar em alguns questionamentos, eu deixo algumas questões, algumas perguntas que serão complementadas aqui pela professora Renata. Uma pergunta que eu faria para vocês sobre a vivência dessa mesa longa, eu falo demais, eu falei que ia fazer menos lâminas, até acabei fazendo 16, desculpa pelo adiantado, mas as questões são essas. Qual é o seu nível de conforto ou de incômodo diante desse quadro que a gente desenhou? A partir da instituição que você está. Como abalar uma estrutura societária ancorada na desigualdade? A gente deu um realce aqui para a desigualdade racial, mas a gente sabe que o Brasil é especializado em inúmeras desigualdades. Como abalar essa estrutura, já que ele é tão estrutural? Uma outra pergunta que eu faria é como destruir nichos de privilégio meritocrático e instaurar uma sociedade de direito. Como fazer isso? Uma outra pergunta, quais os sujeitos a serem responsabilizados? É fundamental essa pergunta. Muitas vezes o racismo está dentro da nossa família. Está aí uma instituição a ser responsabilizada, revisitada, revista. Como é que você pode atuar dentro dessa estrutura? E, finalmente, como restituir dignidades perdidas, reumanizando o humano, desnaturalizando uma cena como essa. Aqui é no Rio de Janeiro, a gente tem em 2019 uma turma de formandos em medicina, pela UERJ, e aqui é no mesmo Rio de Janeiro, no mesmo ano, 2019, uma turma de garis recém-aprovadas no sistema de limpeza urbana da cidade. Se você não vê
uma segregação racial aqui, a gente vai recomeçar a nossa discussão. Porque é visível, está desenhado. Essa é a sociedade brasileira. Como foi que a gente chegou até aqui? O que a gente pode fazer para bagunçar isso aqui? O que a gente pode fazer? A Universidade Federal de Goiás tem feito. Inclusive, antes da lei de cotas de 2012, a UFG adota políticas de ações afirmativas, como o UFG inclui. Neste ano de 2022, a UFG cria a Secretaria de Inclusão para reunir ações de inclusão vinculadas às pessoas com deficiência, às mulheres e às mulheres diversas, né? Mulheres mães, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas. E a diretoria de ações afirmativas para pensar especificamente pessoas negras, indígenas, quilombolas, com o objetivo de bagunçar. Tá bom, tá ótimo, Jéssica, é bom que você me adianta, tá ótimo, pode passar. De bagunçar esse cenário aqui. Só para fechar, agora para fechar de verdade, eu gostaria de fechar com uma frase do Nelson Mandela, que eu gosto bastante. Ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem e por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Não é natural. Se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Com essa frase que eu gostaria de fechar, dizendo que é urgente uma conscientização, uma tomada de consciência da realidade que a gente vive, da necessidade de reconhecimento das diferenças, lembra do segundo pressuposto? Reconhecimento das diferenças para a afirmação das identidades. É fundamental a responsabilização de indivíduos, instâncias, instituições e Estado, né, para a quebra de privilégios meritocráticos e para a realização da igualdade racial e da justiça racial. Porque sem igualdade racial, sem justiça racial, não há justiça social possível. Porque o racismo é estrutural e sustenta as nossas interações sociais. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.